desculpe que eu não estou podendo ficar em pé, estou com meu pé meio avariado. Mas, de qualquer forma, meu coração está em pé em reverência a este momento tão importante. E rogando as preces, né, rogando a Jesus a paz, a harmonia de todos nós, para que possamos fazer um estudo aprofundado a respeito da justiça curativa de Jesus. Por que justiça e por que curativa? Por que tudo aquilo que ele nos ensinou, experienciou, nos mostrou, ao mesmo tempo que tem um significado importante, tem também um significado significativo, muito real para cada espírito, muito particular. E esta justiça, que no primeiro momento, às vezes pode nos parecer algo que está nos fazendo mal, nunca, jamais fará. Sempre tem um resultado positivo. Portanto, é curativa, porque nos educa, nos ensina, nos faz com que pensemos a respeito do que estamos fazendo, de como estamos agindo. E sempre a gente coloca que quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E a dor, a professorinha dor, a senhorita dor, é uma professora com um método didático infalível. Faz com que a gente pare, faz com que a gente pense e que a gente resolva a ter algumas atitudes diferentes. Então vamos ver aqui. A humanidade da Terra é psicologicamente adolescente, quase infantil. Uma verdade. Nós vamos ver por que é uma verdade. Embora os espíritos superiores no Evangelho já tenham nos dito que já está chegado o momento de vestirmos a toga viril, ou seja, a toga de seres adultos e responsáveis. Mas nós não agimos assim. Como é que a gente age, né? Pois tendo à sua disposição a desintegração atômica, utilizou-a para matar. E a desintegração atômica faz com que possamos produzir tantas coisas curativas, tantos aparelhos maravilhosos que levarão a um progresso material, à cura dos nossos corpos. E esta desintegração foi utilizada para construir uma bomba. Esta bomba foi atirada lá dos nossos irmãos de Hiroshima e Nagasaki, destruiu uma cidade inteira e até hoje, ainda lá, nascem crianças com problemas. Então, algo que deveria ter sido para o progresso e para a cura, foi motivo de morte. Só nisso aqui, a gente já poderia dizer, os homens ainda estão na infância. Aprendendo a voar com Santos Dumont, bombardeou as populações indefesas. O avião foi utilizado não para fazer com que as distâncias fiquem menores, mas foi especialmente utilizado e só pôde ser construído com a possibilidade de ser um avião de guerra. E agora aqui, contando atualmente com a internet, aplica na divulgação de futilidades. Futilidades, para não dizer pornografia e outras tantas coisas. Nós utilizamos inadequadamente a tecnologia que nos é ofertada pelos irmãos superiores. Então não tem como dizer que tudo isso que se faz, que tudo isso que se promove, até hoje, seja algo de alguém maduro, de seres espiritualizados. Então nós temos que ver isso aí, o que estamos fazendo. As contribuições de espíritos provenientes de mundos superiores, emissários do
nossos irmãos superiores, nos mandam intuições, nos mandam seres mais evoluídos que reencarnam para trazer a tecnologia, para trazer o avanço tecnológico e o progresso. E aí, como é que é utilizado tudo isso? Enquanto não entendermos isso tudo, demais importante nos é interdito. Tal como não se entrega as chaves de uma residência a uma criança que mal sabe cuidar disso. Nós ainda estamos assim, querendo dominar um planeta com mãos, com cabeça e com sentimentos infantis. Desmatamos, queimamos, destruímos os rios, destruímos literalmente o nosso cenário, mudamos o clima, e aí nos queixamos do calor exagerado, nos queixamos de muita chuva. O ser humano está utilizando e vem utilizando há muitos séculos a nossa mãe terra, como disse a nossa irmã, de forma inadequada, abusando dos recursos naturais, exaurindo o solo. E não só exaurindo o solo, como envenenando. Envenenando. E por consequência, estamos nos envenenando. E tudo causa e efeito. Causa e efeito, uma lei que jamais escaparemos. Causa e efeito. Mas a nossa sorte e para nossa felicidade, nós temos o mestre, o encarregado do nosso planeta, cuidando. Agora aqui nós temos que fazer uma distinção. Ele cuida, ele repara, ele manda um enviado, ele manda outro, ele manda um recado, mas ele não pode intervir, porque ele tem que respeitar a nossa caminhada e o nosso livre-arbítrio. Então, ele até Jesus tem um limite. Mesmo sendo encarregado do planeta, mesmo sendo aquele que responde por este planeta, desde que ele se formou, ele tem um limite. E ele vai até um certo ponto. Ele manda, ele instrui, ele manda enviados, ele próprio veio. Mas chegou um ponto que ele tem que deixar nas nossas mãos infantis. Nos queixamos tanto das coisas, né? Nos queixamos muito das coisas. Diante de familiares difíceis, a gente diz, é a minha cruz. Meu marido é a minha cruz, a minha sogra é a minha cruz, meu sogro é a minha cruz, meu filho, a minha filha, a minha mãe, o meu pai, enfim. A gente diz, é a minha cruz, né? O único peso que carregamos capaz de esmagar a alegria e o bom ânimo é da nossa milenar rebeldia ante os sábios planos de Deus. A nossa rebeldia entre o que nós temos que realmente fazer, aquilo que queremos fazer e o que fazemos. Então nós, seres que já encontramos a evangelização, seja na religião que for, seja no segmento que for, nós já temos o guia, o norte, que é a palavra de Jesus. Independente de qualquer segmento religioso, o Evangelho, a palavra de Jesus, é o nosso guia seguro. Só que nós ainda somos rebeldes diante de tudo isso. E hoje nós vamos pegar assim um foco da família. Da família, que dezembro é o mês onde a gente parece que se
se aconchega, nem que seja para ir na noite de Natal, para ceiar com a família e brigar um pouco. Mas pelo menos a gente se aconchega na família. Né? Então a família, gente, em constante transformação. Não tem como negar. As famílias estão em constante transformação. Que bom se fosse só para melhor, né? Novos arranjos acarretando conflito. Quais seriam esses novos arranjos? Né? São aquelas famílias que estão se formando dentro de características homogêneas, né? Do homossexualismo. E aí a gente pergunta, qual é o problema? Será que o problema é o homossexualismo ou é a promiscuidade? Se duas pessoas do mesmo sexo que estão contramão, não há como negar, só existem dois sexos, masculino e feminino, não existe o terceiro sexo, existem dois sexos. Mas é 1000 vezes preferível que uma criança seja criada num lar homossexual com amor e respeito do que num lar heterossexual na promiscuidade. Essa é a posição do Espiritismo. Respeito. Não que possamos dizer que isso esteja maravilhoso, lindo e correto, porque nós sabemos que está contramão. Mas, se as pessoas conseguem viver, amar e progredir espiritualmente, é melhor, né, gente? Muito melhor. Os conflitos gerados em disputas familiares trazem questões, né, de ordem emocional. E aí nós vemos muitas vezes essas situações tão tristes, que deixam as pessoas tão desarvoradas, né? São essas situações que nós temos que pensar muito. E aí entra a justiça restaurativa de Jesus, tá? Ensinada por Jesus, busca lidar por meio de uma ética baseada no diálogo, na responsabilidade, no respeito. A justiça restaurativa de Jesus tem que ter como base esse tripé: o diálogo, a responsabilidade e o respeito. Senão ela não pode se concretizar. E aí a família consegue, de alguma forma, se estruturar melhor. Porque aonde existir o diálogo, o respeito, aonde existir essa comunhão fraterna, as dificuldades ficam menores. Sempre que a gente possa se lembrar disso, né? E como é que é esse círculo restaurativo? Como será isso aí? Então, entre pessoas diretamente envolvidas em uma situação de violência ou conflito familiar, com a finalidade de promover a paz, baseia-se no respeito, na responsabilidade e fraternidade. Este encontro proporcionando um diálogo sério, onde as pessoas possam abordar o problema e construir soluções para o futuro. Sempre a conversa amiga. Sempre parar e conversar, à luz do Evangelho. Jamais acusar, jamais brigar, tirar fora, rasgar do porta-retrato. Isso não vai resolver, gente. Para nós espíritas, é a coisa mais certa que não vai resolver. Certamente estaremos na mesma foto na próxima encarnação. Certamente estaremos. Então não adianta. Não adianta quando a gente quer simplesmente largar fora, né? Não adianta condenar,
restaurativa procura chegar nas causas dos problemas. Quer que o ofensor entre em contato com as consequências do delito. Então é aquela conversa. Tu viu a consequência? Tu prestou atenção nessa tua atitude, o que levou? Tu prestou atenção que a atitude que tu teve, tu criou tantos problemas? E a gente tem que chegar a essas conclusões. Não só pagar ou cumprir um castigo. Agora tu vai... Não, né? Fazer com que a pessoa compreenda que a sua atitude teve consequências drásticas. Mas ele efetivamente gera uma reflexão daquela norma que foi rompida. Então é importante que isso aconteça. Que a gente não deixe para conversar o ano que vem. Que a gente converse ainda este ano. Para tentar sanar algumas coisas. Decorrências éticas para nós da justiça restaurativa de Jesus. Fundamento do agir. Valores morais. Essa justiça nos ensina os valores morais. Acima daqueles valores que tanto a gente faz questão. Acima dos valores materiais. Quantas vezes nós ficamos de mal por anos, por causa de uma meia dúzia de dinheiro, por causa de alguma coisa que vai se perder no tempo. E nós não nos perdemos da pessoa, porque o tempo não vai acabar. Critérios do Evangelho. Importante ter o Evangelho como norma de conduta. Misericórdia, solidariedade e desejo de superação. Não pagar o mal com o mal. Renunciar a toda forma de violência. Fazer como Jesus fazia. Pacienciosamente ele ensinava. Pacienciosamente ele caminhava junto. Jesus não ficava parado lá no morro e dizia, agora vem cá que eu vou dizer uma coisinha para vocês. Ele ia atrás. Ele caminhava, ele ensinava, ele educava. Jesus jamais realça o lado negativo. Sobre o negativo não se constrói nada. Nada. Às vezes a gente chega querendo educar, e aí fica fazendo aquele rol de coisas erradas que a pessoa fez. Na mesma hora, a pessoa bloqueia. Na mesma hora, ela vai bloquear. Sendo que se a gente chegar para falar a mesma coisa e falar, olha, fulano, tu já conseguiu isso, aquilo, olha como tu já consegue tal coisa, ó, ele já vai abrir, já vai estar mais receptivo. E aí a gente consegue colocar alguma coisa. Porque em cima do negativo não vai. Não vai. Não destaca o mal e nem o erro de alguém. Observa com amor as dificuldades e os defeitos do próximo. Lembram a passagem da mulher adúltera? Que não era Maria Madalena. Era uma senhora que era casada. E pelo que se sabe depois, através dos espíritos superiores, o marido dela era muito mais adúltero do que ela. Mas naquela época, só aparecia o que as mulheres faziam. Divaldo conta muito bem essa história. O que acontecia com essa pobre mulher? O desespero que a levou a trair o marido. E todo mundo sabe que ela ia ser apedrejada. Jesus, aí para testar em Jesus, os mais velhos chegaram e disseram, olha aqui, Moisés manda que a gente apedreje. O que tu diz? E Jesus ficou quieto. Depois levantou e disse para os homens, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos foram saindo primeiro e depois os outros.
E a mulher ficou ali. E ele disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela respondeu: foram embora, Jesus. Foram embora, Senhor. Aí ele disse: não te condenaram? Não. E eu também não te condeno. Então vai e não peques mais. E ele então agia dessa forma. Será que a gente faz isso no nosso dia a dia? Nem levando essa questão tão séria assim. Será que a gente faz isso? Ou será que quando alguém nos faz alguma coisa, por menor que seja, a gente não passa um dia inteiro comentando, um dia inteiro acusando, um dia inteirinho crucificando, e muitas vezes sem saber o que vai no coração daquela pessoa, sem saber o que levou aquela pessoa a fazer. E aqui nós temos uma outra passagem, a passagem com a samaritana. É um texto de justiça restaurativa praticada por Jesus. E a gente vai ver por quê. Mudança não só exterior, mas da mente numa nova visão. Mudança de alguém prisioneira do pecado, escrava das limitações impostas pela cultura e a religião e sociedade. Restaurada das condições de mulher pobre, estrangeira e pecadora. Agora, restaurada, já não precisa se esconder sobre o sol do meio-dia. E aí nós vamos ver essa pequena narração sobre essa história. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Bom, e aí ela saiu correndo e foi para a aldeia. E na aldeia ela contou. E todo mundo veio. Todo mundo veio. Aquela mulher, ela nunca tinha casado. Ela teve 5 companheiros outros. E ela não podia sair à rua. Ela só podia, em ponto de meio-dia, ir pegar água no poço. Ela não podia a outra hora ir no poço. Era proibida. E ela se sentia muito infeliz com aquilo. E Jesus foi, conversou com ela. Quando os apóstolos vieram, disseram: mas Jesus estava conversando com uma mulher e ainda samaritana? E aí ele disse: espera, porque ela vai conhecer agora a verdade. De saída, ela custou para entender o que ele estava dizendo. Deu bem para ver, né? Ela pensou que era água mesmo. E aí ele explicou. Aí chegaram as pessoas e ele falou sobre esta água que a gente bebe e que nunca mais tem sede. Que essa água, quando a gente consegue conhecer a verdade. Quando a verdade se sustenta em algo muito seguro, e que aí a gente chama fé, que não se prescreve. Cada um tem a sua própria fé. Cada um adquire da sua própria maneira a sua fé. E a gente só pode dizer que tem fé quando as dificuldades chegam e a gente se mantém exatamente naquele lugar. Se a gente não consegue se manter no lugar, é sinal que ainda a gente não compreendeu, que ali não deu suporte para a nossa fé. E é muito interessante essa questão da fé. A fé, a gente pode dar exemplos de fé. Mas não se pode passar para alguém. Toma minha fé um pouquinho aqui, Maria Rosa. Impossível. Cada um adquire com o seu conhecimento, o conhecimento do seu coração. E ela só é verdadeira quando ela é igual, tanto na escuridão quanto na claridade. Quando não teme o progresso. A fé verdadeira é aquela que não teme a ciência. É aquela que acompanha os tempos. Porque essa fé que faz com que paremos no tempo e que queiramos puxar os jovens e as coisas que estão andando para trás, é uma fé temerária. É uma fé de quem tem medo que algumas coisas vão ser desditas. E é isso aí que a gente tem que perceber. Aonde está verdadeiramente a nossa fé? Aonde está o alicerce da nossa fé? No que realmente nós acreditamos? Naquilo que pode cair o que cair por cima de nós, pode acontecer o que acontecer, nós estaremos ali. Ah, mas eu pensei que ia me acontecer tal coisa. Eu achei que Deus ia me proporcionar tal coisa. Eu achei que eu nunca ia quebrar o pé. Eu achei que eu nunca ia adoecer. Eu achei que eu nunca ia perder um ente querido. E quando isso acontece? Se a minha fé suportar, realmente ela existe. Senão, não. Senão ela não existe.
não tem por que existir. Né? E essa passagem da mulher, então, mudança não só exterior, mas na mente, na nova visão. Mudança de alguém prisioneira do pecado, escrava das limitações impostas pela cultura, religião e sociedade. Restaurada das condições de mulher pobre, estrangeira e pecadora. Agora restaurada, já não precisa esconder-se sobre o sol do meio-dia. Se estiveres para fazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Bonito, né? Muito bonito. Quem de nós, agora, muito particularmente, por o íntimo, consegue, faz realmente isso? Aqui está a justiça restaurativa. Não vai restaurar se nós não fizermos. Não vai restaurar. E aí depois a gente não entende por que não somos atendidos nos nossos pedidos. Por quê? Porque estamos ainda com aquele véu da máscara. Lembram da Joana de Ângeles? As máscaras do ego, aonde nós nos escondemos e depois queremos ser atendidos por Deus e por Jesus. Mas estamos mascarados ainda. Ainda estamos com as máscaras do ego. Assume logo uma atitude reconciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim seja lançado na prisão. Mateus. E aí que nós estamos sempre pedindo essa luz maravilhosa. E por que será que essa luz muitas vezes não nos encontra? Será que ela não é forte o suficiente? Ou estamos completamente oxidados, como diz o Neri, fechados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nas nossas pretensões de sermos seres superiores? E aí a gente tem que pensar um pouco. A justiça restaurativa só vai verdadeiramente cumprir o seu papel quando nós estivermos prontos para receber. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que possamos com esta imagem rogar a Ele força, coragem, discernimento e muita luta. E não tem coisa melhor do que muita luta. Muito trabalho, muito estudo para todos nós, para que cada vez mais estejamos aptos a exercer esse papel